bom dia, segundo ano. Então, a gente vai iniciar, né, um novo conteúdo, mas esse novo conteúdo é uma continuação daquilo que a gente já vem estudando. Então, ele tem a ver com soluções, é por isso que a gente viu aquela introdução, relembrar, né, o que é soluto, o que é solvente, por isso que a gente viu que era uma solução diluída, o que era uma solução concentrada, e por aí vai. Tá certo? É porque faz parte, é uma preparação para a gente iniciar esse conteúdo, tá bom? E o nosso novo conteúdo da segunda unidade é esse daqui, que é coeficiente de solubilidade. Eu vou deixar aqui, né, para caso alguém queira pausar, para poder fazer as suas anotações, aí eu já estou afastada aqui para você pausar o vídeo e anotar. Tá? Essa coisa de anotação vai ficar a critério de vocês, tá certo? Eu, baseado até nessa experiência de ter que ficar pegando foto de caderno e tudo, muito material no meu celular, e aí não tá dando muito certo. Então, qual é o conselho que eu já dei, né? E vou retomar dando esse conselho. Se você achar melhor que para você estudar, né, pelo menos para mim é melhor, fazendo anotações, você, né, a cada aula minha, eu vou sempre me afastando, você pausa, faz as suas anotações. Mas eu não vou cobrar caderno. Não vou cobrar. O que é que você pode fazer com as suas anotações? Primeiro, que vai te ajudar a entender o conteúdo, a estudar, se assim você gostar. Também, quando eu passar a atividade no Google Forms, aí você vai pegar o seu caderno, vai deixar o caderno aberto, pode ir dando uma lida, né? E respondendo as questões, relembrando, porque isso também é estudar, tá bom? A partir do momento que você está revendo o conteúdo que eu passei, está relembrando da aula e está respondendo a atividade avaliativa, isso também é estudar, tá certo? Então, você escolhe como é melhor para você. O conselho que eu dou é esse, mas se você achar que basta assistir a aula e depois chegar e responder, se você acertar, tá ótimo, entendeu? O importante é você aprender. Aí vamos lá. Olha só, o que é que significa, o que é coeficiente de solubilidade? O que é que vai ser coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto que se consegue dissolver em um dado solvente. E depois a gente vai ver também com uma dada temperatura. O que quer dizer isso? A gente viu o que é soluto e o que é solvente, né? O soluto é a parte sólida, é aquilo que vai ser dissolvido no solvente. A gente viu que o solvente universal é a água, né? Aí a gente viu exemplos de aqueles sucos de pozinho, né? Aqueles sucos de saquinho sendo dissolvido, aquele suquinho em pó vai ser o soluto dissolvido na água. A água vai ser o que? O solvente, que é quem vai dissolver, né? Esse soluto. Então, a gente viu esses exemplos. O que é que vai ser o coeficiente de solubilidade? É a quantidade que a água consegue dissolver, ou que aquele determinado líquido, né, que vai ter água, consegue dissolver. O tanto que ele consegue dissolver, aquela quantidadezinha, vai ser o coeficiente de solubilidade. E aí tem um exemplo simples. Você está lá fazendo um suco, né? Aí o ideal é tomar o suco sem açúcar, né? Mas a gente não vai falar aqui pelo ideal, né? A gente tá lá, pegou, fez o suco e aí você quer colocar açúcar para tomar o seu suco, beleza? Você pega, coloca uma colherinha, mexe ali, o que é que vai acontecer com esse açúcar? Vai derreter, né? Vai ser dissolvido e você toma seu suco. Mas vamos supor que você pegou esse suco e colocou muito açúcar. Aí você colocou uma colher, mexeu, experimentou. Ah, não, quero colocar outra colher. Colocou 2 colheres, colocou outra colher, mexeu. Ah, agora para mim tá bom. Só que aí esse suco dissolveu uma parte e uma outra quantidade ficou no fundo do copo. É esse o exemplo que tá aqui. Ó, suco com muito açúcar. Sobra um soluto no fundo do copo. O açúcar não é o exemplo aí de soluto, não é a parte sólida? Então tá. Sobrou soluto no fundo do copo. Em geral, a gente não vê isso? A gente que toma café com muito açúcar ou toma suco com muito açúcar, não fica aquele tanto de açúcar ali no fundo? Pronto, sobrou. Ó, a água do suco, o líquido, a água não deu conta de dissolver tudo. O que a água conseguiu dissolver, ó, veja, ela dissolveu uma parte. Você colocou, tô dando um exemplo, você colocou 2 colheres dentro daquele copo ali.
Só que aí vamos supor que ela conseguiu dissolver 1,5 colher, a outra quantidade, o restante, ficou no fundo. Essa 1,5 colher, o que a água conseguiu dissolver é o coeficiente de solubilidade. É o tanto que conseguiu dissolver, tá bom? Agora aqui, nesse início, quando ele explica o que é coeficiente de solubilidade, a gente vai começar a ver outros exemplos, que é com relação à temperatura. A temperatura, ela também pode influenciar na quantidade que a água consegue dissolver, né? Com que esse soluto vai conseguir ser dissolvido. A temperatura, ela pode influenciar, mas aí depois a gente vai ver esses exemplos, tá certo? Conseguiram entender mais ou menos o que é coeficiente de solubilidade? A gente vai falar sobre isso a partir de agora, tá certo? Quem quiser copiar, fica à vontade para copiar, beleza? Vou dar um pause aqui para mim poder apagar o quadro. Pronto, gente. Agora vamos fazer aí um testezinho para a gente ver se deu para entender o que é o coeficiente de solubilidade, tá bom? Aí vamos lá. Tem um exemplo aqui, eu vou me afastar. Quem quiser pausar para copiar, pode pausar para copiar, tá certo? Aí vamos lá. Um exemplo. Existe um determinado recipiente, tá certo? E aí foi adicionado nesse recipiente 100 gramas de água, tá bom? Aí tem aqui a água e foi colocado. Essa água está numa temperatura de 10 graus Celsius, né? Então, nessa temperatura foi colocado KNO3, que é nitrato de potássio. Então, foi adicionado nitrato de potássio aqui dentro e mexeu, beleza? Eu não sei se dá para enxergar aí os pontinhos, ó. É o nitrato de potássio aqui, tá? Pronto, colocou, mexeu nessa temperatura aí de 10 graus Celsius. E o que foi que aconteceu? Depois de um tempo que mexeu, essa parte de KNO3 ficou aqui no fundo, certo? E aí, né, nesse laboratório de química, quando foi olhar, essa quantidade que sobrou no fundo foi 9,1 grama, certo? Sobrou 9,1. Pronto, esse é o exemplo. Lembra que a gente viu, né, agora, o exemplo do suco com muito açúcar? Lembra que a gente viu, ó, vamos supor que tem um copo com, né, tá ali aquele suquinho, aí você colocou uma colher, mexeu, não sobrou nada. Só que você quis colocar mais, você colocou outra colher e aí sobrou no fundo. O que eu falei que era coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é o tanto que a água conseguiu dissolver. Então, cuidado para não confundir com o tanto que sobrou. Não é o tanto que sobrou, é o tanto que a água conseguiu dissolver. Então, isso foi o que a gente viu no exemplo anterior. Aí, agora vamos aqui, tá bom? Com nitrato de potássio. Colocou 30 gramas, né, em 100 gramas de água, numa determinada temperatura, e aí sobrou 9,1. Aí vem a pergunta, poderia ser uma pergunta lá no Forms. Ó a pergunta, qual é o coeficiente de solubilidade dessa solução aqui? Então, qual que vai ser o coeficiente de solubilidade baseado no exemplo anterior que a gente estudou? Então, quem tiver aí com o celular na mão, pode pegar a calculadora, né? E colocar aí na calculadora. Como é que a gente vai descobrir o coeficiente de solubilidade? Tinha 30 gramas, só que sobrou 9,1 que a água não conseguiu dissolver. Qual foi o tanto que a água conseguiu dissolver? Para mim saber, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 30, né, que foi o total da solução, e eu vou diminuir. Vou colocar aqui, né, 9,1 e vou diminuir. Se você diminuir aí na sua calculadora, vai dar quanto? Deixa eu colocar aqui. Vai dar para enxergar, gente? Oh, gente, não vai dar para enxergar, não. Não vai dar para enxergar, mas coloque aí no celular de vocês, vai dar quanto? Tente pausar e fazer, tá certo? Que é bom para aprender. Vai dar 20,9. Ó, 20,9 gramas. Então, qual é o coeficiente de solubilidade dessa solução? 20,9. 20,9 foi o tanto que a água conseguiu dissolver. Você colocou aqui 30 gramas, 20,9. A água dissolveu
e ficou uma parte que ela não conseguiu dissolver. Aí ficou aqui no fundo. Ela não conseguiu dissolver esse restante. Ela só conseguiu 20,9. Beleza, gente? Então, esse é um exemplo de uma questão perguntando o que é esse coeficiente de solubilidade. E aí vai ficar uma tarefinha de casa para vocês, que é você pesquisar o que é nitrato de potássio. Você vai chegar no Google, pesquisar o que é nitrato de potássio. Não é para fazer uma mega pesquisa, só saber o que danado é nitrato de potássio. Quando tiver lá no Google, que o Google te der essa resposta, você pode ou memorizar ou anotar no seu caderno e deixa lá anotadinho. Por quê? Porque essa é uma pergunta que vai cair na nossa avaliação, tá certo? Nenhuma das atividades avaliativas da gente. Você saber o que é nitrato de potássio. Ou vai ter as alternativas, ou vai estar lá aberto para você digitar. E aí, como você já vai ter feito essa pesquisa, então você já vai saber, tá certo? Então, já estou dando aí uma questão para vocês acertarem aí nas nossas avaliações, tá bom? Saber o que é nitrato de potássio. E nas próximas aulas a gente vai continuar esse conteúdo aí de coeficiente de solubilidade, tá bom? Um abraço para vocês, um bom dia!